Ele disse ao garçom que a comida não estava bem feita e a mandou de volta para a cozinha. Depois, pediu um refrigerante para a viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia para casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa para roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim estava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele estava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa para roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa com uma mensagem: "Você precisa mais que eu". Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter pra onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando pra pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre pra tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Se você não gosta de usar chapéu, esse cara com certeza vai fazer você mudar de ideia. Ele começa esticando e puxando o tecido sobre um toco de madeira, criando o formato inicial. Em seguida, ele usa coisas como ferramentas de madeira e vapor para continuar moldando e para que ele fique menos frágil e dure mais tempo. Ele usa essa ferramenta chamada aparador de borda que corta um círculo perfeito nesse chapéu. Mas é aqui que acontece algo interessante, porque depois de fazer o formato da parte de cima, ele acende esse fogo e essas chamas ajudam a limpar e dar uma aparência com um acabamento mais suave, retirando as penugens extras. Depois ele faz algumas verificações para se certificar que o buraco tem o tamanho perfeito para a cabeça do cliente e finalmente ele acrescenta mais alguns acessórios e detalhes e esse é o resultado final. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar. E esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Se você tiver que fazer uma prova muito difícil, comece a decorar toda a matéria que vai cair na semana anterior. Quando você chegar lá, você vai lembrar e saber de tudo. Se você perceber que o aluguel da sua casa não para de aumentar, coloque uma fantasia de terror e comece a andar pela vizinhança à noite. As pessoas vão começar a se mudar e o valor vai diminuir. Se você for jantar na casa da sua sogra e a comida estiver terrível, não diga que tá ruim pra parar de comer. Ao invés disso, diga que ela colocou algum ingrediente que você é alérgico. Se alguém te convidar pra visitar um recém-nascido, nunca espirre ou tussa perto dele. A imunidade dele tá sendo formada e se ele ficar doente pode ser grave. O Pizza Hut tentou ser mais esperto que os chineses, mas acabou se dando mal. Quando o Pizza Hut chegou na China, ele não queria ser só mais um fast food gorduroso. Então eles tiveram a ideia de fingir ser um restaurante saudável, colocando um buffet de frutas e saladas. Mas para funcionar, eles colocaram uma regra: cada cliente só podia encher um prato com comida. Eles acharam que isso ia manter os custos baixos, enquanto eles iam parecer um restaurante saudável. Mas em pouco tempo, os clientes inventaram um conceito de empilhar salada, criando estruturas extremamente elaboradas para colocar o máximo possível em um prato. No fim, eles perderam tanto dinheiro que removeram a ideia. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 2. Nos Estados Unidos, um homem invadiu um restaurante fechado no meio da noite. Mas ao invés de roubar o dinheiro do caixa, ele foi pra cozinha, preparou um hambúrguer completo e lavou toda a louça. Depois foi embora sem levar nenhum centavo. Um homem roubou um carro em um posto de gasolina. Mas quando ele tava fugindo, percebeu que tinha um bebê dormindo no banco de trás. Ele foi até a delegacia, mas pra surpresa de todos, quando ele entregou a criança, deu uma bronca na mãe por deixar o bebê sozinho. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. O chefe de cozinha tava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia, e ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra, mas por conta do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Se você tiver em um prédio e for usar o elevador, nunca entre nele com mais de 8 pessoas. Os cabos não vão aguentar e ele pode despencar. Se você for amarrado e jogado no mar, não tente cortar o nó com os dentes. Você vai perder muito tempo e vai ficar sem ar. Se concentre para boiar primeiro e depois faça isso. Se você tiver em um incêndio e o lugar estiver cheio de fumaça, cubra o nariz com um pano e tente rastejar até a saída. O ar puro fica mais concentrado perto do chão. Se você tiver em um avião e ele fizer um pouso de emergência na água, não abra o colete salva-vidas enquanto você estiver dentro. Ele pode dificultar sua saída da nave.
Esse homem cego consegue acompanhar a partida de futebol por causa dessa invenção genial. Na França, eles desenvolveram uma solução incrível para ajudar pessoas cegas a aproveitar eventos esportivos. Esse tablet é equipado com um cursor magnético que rastreia a posição da bola em tempo real, enquanto as vibrações indicam ações como passes, chutes e até gols. E combinado com a narração de áudio, permite que os usuários vejam o jogo através do toque. Essas são maneiras que as lojas te enganam sem você saber. No cinema, a pipoca pequena custa R$15 e a grande custa 17, mas não passa de um truque para enganar seu cérebro. A pequena, na verdade, deveria custar uns R$3, então eles sobem o preço dela de propósito para você pensar, é só R$2 de diferença, então a outra vale muito mais a pena. No mercado, você vê uma bandeja de fruta já descascada e cortada. Parece prático, mas não compra. Geralmente eles pegam as frutas que estão quase estragando ou machucadas por fora, cortam a parte ruim e vendem o resto pelo triplo do preço. Se você estiver preso em uma ilha deserta, não beba água dos cocos marrons. Eles contêm óleos que causam desidratação. Procure cocos verdes que estão quase caindo. Se você for perseguido por um enxame de abelhas, não tente pular na água. As abelhas vão ficar esperando você subir para te picar. Se você for descuidado e guardar todas as pilhas em uma mesma gaveta, separe elas agora mesmo. Se uma pilha romper, ela pode criar uma explosão e a sua casa pode pegar fogo. Se você for picado por uma cobra venenosa, não tente sugar o veneno. Isso só vai espalhar ele ainda mais. Ligue para uma ambulância ou vá para o hospital. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Essas são maneiras que as lojas te enganam sem você saber. No cinema, a pipoca pequena custa R$15 e a grande custa 17, mas não passa de um truque para enganar seu cérebro. A pequena, na verdade, deveria custar uns R$3, então eles sobem o preço dela de propósito para você pensar, é só R$2 de diferença, então a outra vale muito mais a pena. No mercado, você vê uma bandeja de fruta já descascada e cortada. Parece prático, mas não compra. Geralmente eles pegam as frutas que estão quase estragando ou machucadas por fora, cortam a parte ruim e vendem o resto pelo triplo do preço. Ele disse ao garçom que a comida não estava bem feita e a mandou de volta para a cozinha. Depois, pediu um refrigerante para viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia para casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante, confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido um. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida em um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém.
Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Os piores castigos da escola. Uma professora na Flórida obrigava seus alunos a usar um cone para cães quando chegavam atrasados. Ela achou que isso serviria como uma lição, mas os estudantes se sentiam envergonhados e iam para casa chorando. Na China, uma professora fazia com que os alunos que se comportavam mal se ajoelhassem sobre ervilhas congeladas. Mas quando um estudante publicou essa foto, a professora foi expulsa imediatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, um professor chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele tinha arrotado dentro da sala.